E eu tinha virado editor naquela época também, porque eu fui responsável por trazer o Game of Thrones pro Brasil. Só isso, né? Então aí eu ganhei o selo editorial por conta disso. Claro, meu, você deveria ganhar uma editora porque os caras ganharam muito. Pelo menos, É, né? os caras ganharam muito dinheiro por sua causa. Pô, e pra você ter uma ideia, assim, a primeira Tipo, vez... antes a galera não apostava que isso podia dar primeiro certo. livro era Porque de- hoje em dia é fácil. Sim, sim. O primeiro livro é de 96, assim, essa série tá aí há muito tempo. Caramba. É antigo. E todas as editoras já tinham passado alguma vez na vida Isso. os livros. Sério? Aí eu Sim. peguei e falei, como eu tinha assinado na época com a Leia, que era uma editora portuguesa, né? E era o mesmo editor que tinha acreditado em mim, que tinha publicado o Dragões de Éter na Planeta, que era a primeira editora. Então, quando ele foi pra Leia, era o cara que tinha confiado em mim, eu não sabia se ia dar certo. Era uma salinha, assim, uma salinha na Paulista. Tinham 3 funcionários. E aí tinha o Pascoal, que era o editor, e eu fui o segundo autor a assinar com eles. Caramba, cara. E aí eu falei pra O cara eles, apostou pra você logo no começo foi. Total, E por total. isso que eu fui apostar com ele. E aí eu falei pra ele, tem um autor que eu acho que vai ajudar a editora a crescer em curto prazo. Eu falei, tem esse cara, que ele, claro, eu falei, tem esse cara George Martin, essa série Game of Thrones. Eu acredito que essa série vai ser a maior série do Brasil se você publicar aqui. Lá fora já tava estourado? Não, ainda não Nada, tinha nem nada. série da HBO, não tinha Ele não conhecia tinha nada. pelas edições portuguesas. Eu li pela edição Caramba. portuguesa. E assim, o pessoal que é do meio da literatura fantástica, aqueles fãs mais hardcore, gosta de Senhor dos Anéis, aqueles pessoal, ele já conhecia, todo mundo já ouvia falar, ganhava prêmios, era uma série, mas era uma coisa mais Mas ele tinha feito cultuada. outros livros que não tinham emplacado, né? Não. Sim, ele Aquela tem série muitos do livros. Wild Cards é dele? Sim. Eu publiquei. Rafa Então, foi mas editor isso também. não emplacou tanto lá Não. fora, Pois né? é, pois Não. é. E aí, acabou que então ele passou pro Jeitos Internacionais, os caras passaram o livro. E aí, eu levei mais de um ano, acho que quase entre um Os ano caras e não acreditavam no livro, Não, cara. e até levei. porque os livros são muito grossos. tem esse, né? Aí pra Muito imprimir- caro, né? Sim, É. muito caro. Eu levei entre um ano e um ano e meio pra convencer a editora a publicar no Brasil. Caramba. Eles compraram muito barato os direitos. Sério? Mas muito barato, é ridículo. Dinheirinho ridículo. pequeno mesmo. E aí, eu lembro até que eu sentei lá com a pessoa dos direitos internacionais na época. E aí eu falei pra ela, voltei a falar, falei, Game of Thrones, você tem que publicar isso e tal. Aí eu falei pra ela, se você publicar esse livro com uma capa que não seja a capa americana, porque ela não na minha opinião, eu falava, ela não fala com o público brasileiro. Como que era? Ela tinha o símbolo das casas. Ah, não. Então, ela ia não. dar uma ideia de um romance mais histórico, É. tipo Bernard Cornwell. Não ia passar a Tem que ideia ser do uma- que é o Game of Thrones. Uma capa mais fantástica. É, né? aqui é Isso. muito mais fantasia, Exatamente. né? Isso. E eles foram buscar as capas francesas na época. Aí eu falei pra ela, se você publicar isso aqui com uma capa que fale pro brasileiro, isso aqui vai ser o novo Crepúsculo, só que num outro sentido completamente diferente, né? Aí, que era o grande Nas best-seller da vendas, época, é. né? Aí ela riu, assim, aí ela riu na minha cara, falou, nem tanto, menos, assim. Mano, não- Mas vai se sair bem, assim, do tipo, vai se pagar, vai dar um lucro, né? Tá. o lance era pelo menos se pagar, né? Sim, sim. Eles lançaram, aí foi primeiro, segundo, terceiro lugar, logo de cara, né, na Veja. E depois eles venderam, sei lá, na época, tipo, Passou de uns 2 milhões 2 de cópias. milhões de é. livros no Brasil, mais ou menos. Aí, Cara. e aí, por conta disso, o Pascoal, que é meu editor, ele resolveu me dar um carro. Pelo É? menos, né? É. Sim, pelo menos. E até na época eles queriam dar uma picapezinha, assim, uma coisa assim. E aí eu falei, não, eu quero o Veloster, que tinha acabado de chegar no Brasil, eu quero carro de 3 portas. Pegou aquela bomba lá, né? Depois queria vender, né? Todo mundo, acho que os 3 amigos meus compraram isso e falaram, não, tem que vender. Não sei por que o pessoal não gostou do carro, cara. Mas eles curtiram. Curtiram? O George era legal, a gente chamava ele de George. Porque ele era... É o George. É o George. E porque ele era preto, porque na Patrulha da Noite eles vestem o negro, né? Então, Tinha toda uma história, tá, assim, aí pro ele parecia um carro. Batmóvel na época, tá? Então Mas era... ainda bem que ele deu um carro que eu vou te dar um cavalo. Essa aí foi... E aí depois eles me deram um selo editorial também pra eu ser curador. Porque sacaram que você tava ligado no que poderia dar certo ou não, E aí eu cara. lancei alguns autores nacionais. Só que era isso, era tipo um livro por mês e com aquela pressão de que eles queriam um novo Game of Thrones. Não é do assim, tipo, né? Sim, Você sim, vai sim. ter um orçamento menor, assim como eles compraram por baixo o Game of Thrones, mas a cobrança era sempre no best-seller. Então, eu procurei autores nacionais que pudessem segurar a pressão porrada. e alguns títulos internacionais que pudessem.
Aí é aquilo, né? Alguns vão funcionando, alguns Claro. não, mas a gente quebrou todos os recordes da editora na época, assim mesmo, na Caramba. Bienal. Então foi uma ótima experiência, só que chegou num ponto que eu não conseguia mais escrever.